Fala, empresário, tudo certo? Esse vídeo é destinado para você, empresário que já tem um bom faturamento, mas continua preso no operacional. Eu sou economista e atendo empresas com assessoria financeira e eu tenho visto essa dor se repetir várias e várias vezes e por isso eu decidi gravar um conteúdo sobre isso. Então, basicamente, o que eu tenho percebido? Que é comum que o empresário entenda do negócio dele, ele entenda do assunto, consiga vender, ele tem um produto validado, funciona, mas o dia a dia faz com que ele seja excelente em prestar esse serviço ou vender esse produto, mas os seus funcionários não são tão bons quanto ele, e isso vai gerando uma bola de neve em que faz com que ele se sinta preso, porque afinal de contas não dá para deixar o meu vendedor fazer o que eu faço ou outra pessoa, porque ele não vai fazer como eu faço, ele não vai atender com o mesmo carinho, com a mesma entrega, a mesma vontade, não vai gerar o que eu gero e eu quero manter um bom padrão de qualidade, então é melhor não, deixa que eu faço isso, ou então é o contrário, ele erra muito e me dá muita dor de cabeça ter o retrabalho, então quer saber, deixa eu fazer isso mesmo, porque vai ser melhor. E é um pensamento genuíno, no sentido de querer atender o seu cliente da melhor forma, mas a longo prazo, ou talvez até médio prazo, você pode estar cavando a sua cova, perdendo margem de contribuição, perdendo margem de lucro, gastando muito do seu tempo que deveria estar pensando no negócio, e isso acabar não sendo frutífero para a sua empresa. Então eu separei alguns pontos que eu queria falar sobre isso. Primeiro, das coisas, as estratégias que a gente já utilizou com os nossos clientes que demonstraram-se efetivas, sempre vai começar com a estruturação de processos. Por quê? É um ciclo. O vídeo vai estar dividido em fases, mas a ideia é uma só. Para que você consiga sair do operacional, alguém precisa fazer o que você faz. Só que, para que essa pessoa faça o que você faz, mantendo um padrão de qualidade igual ou próximo, ela tem que saber como fazer isso. Então, em algum momento, ela vai ter que ser treinada, enfim. De toda forma, todas as empresas precisam de processos definidos. Desde o atendimento ao cliente, a responder uma mensagem, a organizar documentos, o financeiro, o marketing, o comercial, tudo na empresa precisa de processos. Então, é comum que principalmente pequenas e médias empresas estejam naquele flow de comecei a empresa, estou vendendo, está dando certo, e depois me preocupo com isso, de definir um processo. Mas é isso que te atrasa e isso que faz você se manter preso. Porque isso vai dificultar que você gerencie se as coisas estão indo corretamente e isso vai te manter nessa relação direta com a operação. Então, é necessário tirar da sua cabeça. Eu até recomendo você, principalmente hoje em dia, utilizar de inteligência artificial para te ajudar nesse processo, mas vai ajudar muito você simplesmente ter um diálogo consigo mesmo, se você é do papel ou do Word, enfim, não importa. Pensa no processo e tenta um a um trazer com detalhes como que ele é feito. Traz materializa esse processo da forma como você está pensando, não precisa escrever bonitinho, só escreve, usa ali o recurso de áudio do WhatsApp e fala como é que você faz um processo, depois usa alguma ferramenta para transcrever, não importa. Mas tire da sua cabeça e joga para o papel. Depois, aí você pega ali um chat GPT, pega alguma IA e pede para... você copia, cola lá e fala inteligência artificial, escreva melhor essa transcrição. E ela vai deixar tudo bonitinho. O importante não é, nesse momento, a escrita. É ter o conteúdo ali. Depois que você tiver esse processo mapeado, você entender como que ele acontece, no seu padrão de qualidade, você consegue fazer uma checklist para passar para outra pessoa. Então, vai ser muito mais fácil de você delegar uma tarefa se o processo está todo montado, você sabe o que não deve ser feito e o que deve ser feito, qual sequência, entende? Porque
Vamos trabalhar a empatia com a situação. Você passa uma tarefa para o seu funcionário, fala, você já viu eu fazendo aí, repete. Mas ele não tem ali aquela colinha para ele saber como fazer corretamente. Ele vai e erra, você briga com ele, estressa ele, ele vai para casa meio bitolado e chega no outro dia já com certa pressão. Não tem o parâmetro. Como que você vai cobrar que ele faça exatamente como você quer, se nem você está sabendo explicar como deve ser feito? Por isso a importância de tirar da sua cabeça, montar o processo, montar uma checklist para cada fase do processo. Então aqui, na verdade, eu falei aqui do item 1 e eu já misturei com o item 2 aqui, que é definir as funções e delegar, né? Então vai começar com o mapeamento do processo, após ele estar devidamente mapeado e com as checklists, aí sim você vai conseguir delegar para cada um. E isso é um ponto crítico, um ponto muito importante, porque é isso que vai fazer com que você aos poucos consiga sair. Você vai ter que identificar nos seus funcionários, nos seus colaboradores, quem tem expertise para fazer tal ponto e tal outro ponto, e você entenda das suas atividades o que é que pode ser delegado. Para acelerar esse ponto, a gente vai para a terceira dica, que seria, nesse momento de delegar, você tem que fazer uma análise criteriosa da sua agenda hoje e entender da minha agenda, primeiro, o que realmente é minha função enquanto dono dessa empresa, que parte aqui da parte estratégica, analítica, enfim, e o que são funções operacionais que por um acaso eu estou fazendo, né? Depois que você entendeu perfeitamente quais são as suas funções que deveriam ser delegadas, você vai ter que elencar uma ordem de prioridade. Em que sentido? Dessas aqui, quais são as que me tomam mais tempo? Quais são as mais críticas, no sentido de isso aqui tem que ser feito com uma extrema exatidão, senão vai dar um problema muito grande. Com isso, você começa ali pelo que toma muito tempo, mas não seja necessariamente uma coisa de muito rigor, enfim, e aí você passa isso para algum funcionário depois de fazer o checklist. E aos poucos você vai elencando essa ordem de prioridade e delegando. Por que isso? Porque a ideia permitir que você tenha mais tempo, certo? Então faz sentido a gente entender quais são as atividades que te tomam mais tempo e focar nelas, para que elas sejam resolvidas primeiro e o teu colaborador consiga resolver essa dor de cabeça que você tinha. Obviamente, ao fazer isso, você precisa, além de apoiar os teus colaboradores, você tem que ter um tempo ali para treinar, para poder estar junto com ele, dar o suporte. É interessante trabalhar ali conceitos de reforço positivo. Então, quando no que as coisas acontecerem como devia, seja premiações, brindes, ou que seja uma palavra, um afeto, uma questão ali de falar, pô, é isso aí, você fez certo, obrigado, você está contribuindo muito com a empresa, enfim. Reforço positivo não é balela, isso cientificamente, vê psicologia, coach, não importa no que você, em qual linha você vá, é cientificamente comprovado que reforço positivo vai aumentar a retenção e a relação com o colaborador. Então vai fazer com que ele se sinta mais à vontade a tentar, a arriscar, a estudar, enfim. Então, isso é importante para tudo, mas nesse momento especificamente, isso é de extrema necessidade para garantir que esse processo seja bem feito. Deixa eu ver, além disso, o outro ponto que vai se somando a esse processo. A sua mentalidade, enquanto gestor, enquanto dono da empresa, também precisa mudar para você entender que o seu papel, cada vez mais, é o de analisar os objetivos e indicadores-chave. No meio corporativo, a gente chama isso de OKR e KPI. OKR seria objetivo-chave, né? E KPI, os indicadores-chave. Os objetivos são, né, o objetivo a ser realizado e os indicadores são as métricas que fazem a gente conseguir acompanhar esse objetivo e entender se a gente está mais ou menos próximo de realizá-lo. Então, agora que, aí veja como tudo se conecta, agora que nós temos um processo perfeitamente definido, então ele tem começo, meio e fim e é gerenciável, você vê se está sendo feito ou não, né?
Para um cliente nosso que faz obras, por exemplo, a gente instalou uma sequência de checklist para cada atividade, quando o funcionário dele ia até as obras, e ele tem que preencher essa checklist no sistema ao finalizar a obra, ao sair da obra naquele dia. Então, quando ele chega, perdão, quando ele chega no fim do dia, ele consegue puxar um relatório e ver se o checklist está ok ou não. Concorda comigo que, nesse caso, se por algum motivo ele chega lá e vê que não foi feito, é muito mais fácil de cobrar esse colaborador sobre ele ter feito ou não, porque agora tem um processo instalado, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que precisa fazer, ler o checklist e executar cada um. Ele colocou que fez, mas não fez. É muito mais fácil de ter um diálogo de mostrar, está aqui o erro. É mais fácil para ele entender o que tem que ser feito e é mais fácil para você entender o que tem que ser cobrado. Facilita para todo mundo. Fez isso, delegou, e agora, tendo você o mindset de gestão, você tem que utilizar esse mapeamento de processo para acompanhar os resultados. Então, você vai estar apoiando nisso, principalmente no início, você tem que colaborar, né, com esse processo, e aí a gente chega no último passo aqui, que seria você respeitar o tempo que isso vai levar e planejar um processo de transição, realmente, para cada etapa que está sendo delegada, e entenda que a pressa que você está sentindo, essa necessidade, não tem que ser para ontem, tem que ser para ontem, é culpa sua. Se está nessa situação hoje, é porque você demorou para começar a estruturar um processo. Então não é justo com os teus colaboradores que você coloque toda uma pressão absurda em cima deles de que é para ontem, para uma coisa que na verdade é responsabilidade sua. Claro, não estou dizendo que o cara fica ali fazendo da vontade dele quando ele quiser, não é isso. O ponto é que você precisa entender que isso leva tempo, você é tão bom fazendo isso justamente porque você aperfeiçoou ao longo dos anos, e então você precisa mapear para planejar essa etapa, esse processo que vai ser delegado para o fulano, vai ser feito em tanto tempo. Quais são as etapas? Etapa inicial, acompanhamento, finalização, ajudar em cada processo, para fazer isso com calma, sempre dando os devidos reforços positivos. É interessante nesse momento fazer um planejamento de bonificação ou coisas ali que vão relacionar positivamente para o colaborador esse processo, o batimento dessa meta, né, com o esforço que ele está empregando. Essas foram alguns exemplos, né, de estratégias que nós temos utilizado com os nossos clientes que têm passado por situações parecidas, e até o momento tivemos êxito em todas elas. Com alguns clientes a gente apoia em ajudá-los a mapear o processo do início ao fim. Em outros a gente até mesmo colabora com o treinamento, né, com esses funcionários para executarem corretamente. A nossa assessoria ela é muito ampla nesse sentido. A gente basicamente fornece o serviço de um CFO sob demanda. Então a gente é focado no financeiro da instituição, estudamos todos os números, fazemos dashboards em Power BI, analisamos as métricas, desenvolvemos os objetivos, os indicadores, análise de precificação, mapeamento de processos. É um processo muito amplo, e tudo isso começa com um bom diagnóstico para entender qual é a real necessidade das empresas. Então, você não precisa quebrar muita cabeça para isso. Se seguir essas dicas que a gente passou, já vai ser um bom norte para você começar. E claro, se quiser fazer isso com ainda mais velocidade e qualidade, pode deixar uma mensagem que vai ser um prazer diagnosticar a situação atual da sua empresa e te ajudar nesse processo. Se gostaram, se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade ali nos comentários, dá like, se inscreve, enfim. E é isso. Muito obrigado.